Aluna, meu caro aluno, continuando nosso curso de processo civil, nós vamos falar agora dos prazos. Em primeiro lugar, eu queria que você tivesse uma atenção quadriplicada nessa aula. É um dos pontos mais importantes em termos de concurso. A possibilidade de ter uma questão em prova da aula de hoje é imensa no seu concurso, no seu certame. Por isso, muita atenção, tá joia? Então vamos de cara, deixando o papo de lado, para encarar o artigo 218, que é o nosso artigo mestre no que tange aos prazos. No primeiro momento, ele vai dizer que os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. Ora, o que você tem aqui é a figura do chamado prazo legal. Toda vez que você ouvir falar em prazo legal, é o prazo fixado em lei. No primeiro momento, não é nada demais. Ao longo do caminho, você vai ver o agravo, a lei fixa prazo para o agravo, a lei fixa prazo de 15 dias para apelação, e por aí vai. São prazos que a lei determina, são prazos que a lei vem e fixa. O mais importante, na verdade, está agora. Isso aqui que é um ponto que banca gosta muito em prova. E aí você tem que ter um pouquinho de calma na leitura do parágrafo primeiro para a gente poder chegar aqui embaixo. Quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à complexidade do ato. O que significa esse artigo? Você juntando o caput com o parágrafo primeiro, a ideia que você tem é que, em regra geral, o prazo é legal. Então, se você quer saber qual o prazo para uma apelação, qual o prazo para um agravo, qual o prazo para o recurso nominado no juizado, qual o prazo para o recurso extraordinário, qual o prazo para contestação, você vai olhar sempre para a lei. A regra geral é que o prazo é fixado em lei, por isso o caput. Se por acaso a lei, para aquela hipótese, for omissa, se naquela situação a lei não falar nada, a gente passa a ter o prazo o quê? Judicial. Então, o prazo judicial é o prazo fixado pelo juiz. Esse prazo fixado pelo juiz, ele tem caráter supletivo. Por que supletivo? Porque ele vai ser aplicado na falta do prazo legal. Ele só vai existir na falta do prazo legal. Por isso a figura do prazo supletivo. Ele só vai existir na falta do prazo legal. Então, o raciocínio que você tem que ter em prova é: como é que se a pergunta foi em prova determinado o prazo, onde é que ele está fixado? Em lei. Sempre a regra é a lei. Se a lei não tratar do assunto, aí sim a gente vai para onde? Para o prazo judicial. Se a lei for omissa, aí sim que a gente vai para o prazo fixado pelo juiz. Beleza? Isso é uma questão boa de cair em prova, já caiu, merece de você muita atenção nesse ponto. Vamos seguir agora e vamos analisar os parágrafos 2º e 3º, muito cuidado, porque eles parecem iguais, mas não são. Tá joia? Então, muito cuidado na análise desses dois parágrafos. O parágrafo 2º fala do comparecimento da parte. E o parágrafo 3º fala da prática do ato processual. Então, vamos devagarzinho para não confundir. Diz assim: quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as intimações somente obrigarão o comparecimento após decorrido 48 horas. O que é isso? A parte foi intimada para comparecer a juízo. A testemunha foi intimada para comparecer a juízo. O perito foi intimado para comparecer a juízo. Então, é um prazo que significa o quê? A pessoa foi intimada para comparecer. A pessoa é intimada a comparecer a juízo. Quando ela é intimada para comparecer em juízo, em primeiro lugar, eu tenho que olhar para a lei. Eu tenho que saber se para aquele caso existe um prazo legal. Se para aquela hipótese não houver prazo legal, eu vou cair no prazo judicial. Beleza? Então, primeiro eu vou olhar para a lei. A lei fixou prazo para aquela hipótese? Não. Eu vou olhar para o despacho judicial. O juiz, na hora que intimou a pessoa a comparecer, disse o prazo? Não, não disse. Se acontecer essas duas hipóteses, aí, nesse caso, o prazo para comparecer passa a ser de quê? 48 horas. Muito cuidado em prova. Esse prazo de 48 horas só existirá na falta do prazo legal e do prazo judicial. Inexistindo o prazo legal, inexistindo o prazo judicial,
aí eu caio no prazo de 48 horas. Então, repetindo, primeiro eu olho para a lei. O meu primeiro olhar está na lei. A lei fixa prazo? Fixa. Então, é esse prazo. Não fixou. Quando o juiz determinou o comparecimento, fixou prazo? Não fixou. Agora eu já sei. O prazo é de quê? 48 horas. Cuidado nessa outra hipótese. Essa outra hipótese, que está no parágrafo 3º, não é prazo para você comparecer a juízo. Essa outra hipótese agora é o prazo para você realizar um ato processual. Então, seria assim: as partes para que falem sobre o laudo pericial. O juiz o juiz determinou a realização de uma perícia, o perito foi lá, fez o laudo, agora o juiz quer que se faça um contraditório sobre esse laudo. Então, qual o prazo que você tem para praticar esse ato processual? Se por acaso, a lei não fixar prazo, sempre lembrando, em primeiro lugar, o prazo legal. Se o juiz, ao determinar a prática do ato processual, não fixar prazo, então a lei não falou nada, o juiz não falou nada, o prazo vem a ser de quê? 5 dias. Então, se a lei não fixar prazo, se o juiz não fixar prazo, o prazo passa a ser de 5 dias. Beleza? Então, o raciocínio que eu faço é: prática de um ato processual. Exemplo, uma apelação. A lei fixa um prazo, 15 dias. Ah, mas é para falar sobre o laudo pericial. A lei não fala nada. Beleza, eu vou olhar para o juiz. Ah, o juiz fixou em 10. Não, outro juiz fixou em 15. Não, outro fixou em 12. Aquele juiz não fixou em nada. Não fixou em nada, 5 dias. Isso é muito importante sacar que tanto no parágrafo 2º quanto no parágrafo 3º, nós estamos falando de prazos supletivos, prazos residuais. Isso é uma questãozinha que cai em prova, perguntando sempre se o prazo vai ser de 48 horas para comparecimento ou de 5 dias. Não. Esses prazos só existem na falta dos demais. Beleza? Vamos mais um pouquinho? Continuando agora. Vamos agora para o parágrafo 4º. Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo? O que é isso? Isso é uma grande novidade que o CPC trouxe. No velho CPC, havia uma polêmica sobre isso. E com o advento da internet, com os processos eletrônicos, isso cada vez mais ocorre. Que é o seguinte: vamos imaginar que o sujeito vai contestar uma ação. A contestação, naquele exemplo, imaginar que não tenha nenhuma audiência de conciliação, vai contar do momento em que ele for citado e o mandado de citação for juntado aos autos. Beleza? Acontece que essa pessoa viu na internet o processo contra ela. O que ela faz? Ela vai lá e contesta. Então, ela contesta a ação antes dela ter sido citada. Portanto, ela contesta a ação antes do prazo começar a correr. Outro exemplo. A sentença foi dada e a parte ainda não foi intimada. Portanto, o prazo para recorrer não começou a contar ainda. Ela vai lá e recorre. Nesse caso, é o que a gente chama de quê? De ato extemporâneo ou intempestivo. No caso extemporâneo, por quê? É fora do tempo, é antes do tempo. Havia uma discussão se será válido ou não. Como é que fica no novo CPC? Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial. Antes do termo inicial quer dizer o quê? Antes do prazo começar a contar. Então, se por acaso você praticar o ato antes da vigência do prazo, então você praticou o ato anterior à vigência do ato, esse ato é considerado tempestivo. O que é isso? Isso é válido. Tempestivo é dentro do prazo. Isso é válido. Ou seja, a ideia é a seguinte, olhando aqui para baixo do quadro. O sujeito ainda foi citado. A citação ocorreu hoje. Só que ontem ele apresentou a contestação. Então ele contestou a ação antes do início da contagem do prazo.
Ele contestou a ação antes do início da contagem do prazo. Esse ato dele foi válido. É como se ele tivesse praticado esse ato dentro do tempo. Portanto, esse ato é o quê? Tempestivo. Então, se ele pratica um ato extemporâneo, se ele pratica um ato fora do tempo, ou seja, antes da vigência do tempo, não é depois, é antes do prazo começar, isso é considerado válido. Beleza? Isso é considerado como prazo válido, como ato válido. Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso curso super competitivo do TJ de São Paulo 2017? Então convido vocês a acessarem lacconcurso.com.br, que eu tenho certeza absoluta que você vai fazer um investimento certeiro na sua vida. Garanto para vocês, se vocês assistirem todas as nossas videoaulas, seguir a nossa sequência de aulas, fazer o nosso personal coach, que é o nosso projeto pedagógico, eu tenho certeza absoluta que lá no dia 2 de julho de 2017, no dia da prova do TJ, eu tenho certeza que você ficará altamente competitivo e vai lembrar do LAC durante as 5 horas de prova. Tá certo, meus amigos? Então, espero vocês. Pode se matricular sem medo de ser feliz. A nossa escola já está no ar há 8 anos e eu tenho certeza que nós vamos proporcionar uma grande preparação para o seu concurso, o concurso da sua vida. Forte abraço, fica com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.